Olá, vamos continuar. Fang Yuan não viera à aula naquele dia. O assento que lhe pertencia permanecia vazio, exposto como uma provocação silenciosa no meio da fileira. Os jovens, inclinados sobre as mesas, cochichavam entre si, lançando olhares furtivos ora para a cadeira desocupada, ora para o ancião da academia, cujo semblante se tornava cada vez mais sombrio. A ousadia parecia inacreditável. Justamente naquela manhã, a lição seria ministrada pelo próprio ancião. Faltar era mais do que descuido, era desafio. Desde que começara a extorquir os colegas, Fang Yuan colocará-se contra todos. Seu domínio crescente sufocava os demais, que mal conseguiam respirar sob sua presença. Agora, diante daquela ausência, muitos sentiam uma excitação quase febril. Haveria consequências. Haveria espetáculo. O ancião mantinha a postura rígida enquanto discorria sobre os fundamentos do cultivo da abertura espiritual. Porém, seus olhos, traiçoeiros, voltavam sempre ao lugar vazio. Em seu íntimo, um riso frio se formava. No dia anterior, buscará uma falha, um ponto fraco para conter o avanço do rapaz. E ali estava. 15 anos apenas, talvez o tivesse superestimado. A expressão desagradável que ostentava era, em grande parte, calculada. Precisava de um pretexto para puni-lo, para conter aquela presença que eclipsava o restante da turma. Não desejava um brilho solitário, mas uma classe inteira resplandecente. Ergueu um dedo e bateu levemente na mesa. 2 guardas, que aguardavam do lado de fora, entraram prontamente quando chamados. O ancião declarou em voz alta que Fang Yuan tornará-se indisciplinado, faltando às aulas sob seu próprio nariz. Ordenou que fossem ao alojamento e o trouxessem imediatamente. Os guardas partiram. Assim que desapareceram pelo corredor, o burburinho explodiu. Alguns estudantes já antecipavam o infortúnio do colega com olhos cintilantes. Outros sorriam, saboreando a expectativa de vê-lo humilhado. Gu Yu e Fang Zhen, fitando o assento vazio, suspirou em silêncio, arrogância demais inevitavelmente colide com autoridade. 3 pancadas secas ecoaram na mesa. Silêncio absoluto foi imposto. A aura do ancião lembrava um vulcão prestes a entrar em erupção. O medo caiu sobre os alunos como uma sombra pesada. Ainda que imóveis, suas mentes fervilhavam. A aula prosseguiu, mas ninguém realmente ouvia. Próximo às janelas, alguns mantinham os olhos fixos no exterior, aguardando. O tempo arrastou-se até que passos soaram no corredor. Ouvidos atentos captaram o ruído. Olhos brilharam. O ancião também ouviu e estreitou o olhar. Já decidirá, 3 horas em pé, do lado de fora. Não seria punição severa, mas bastaria para corroer a imagem de invencibilidade que Fang Yuan cultivara. Todos que entrassem ou saíssem o viriam ali, exposto. Assim, o mito se desfaria, e os demais recuperariam a coragem. Além disso, a punição reforçaria a autoridade da academia. Reverência gera obediência. O método era simples, a intenção, profunda. Os passos cessaram diante da porta. 3 batidas soaram. Um aluno próximo ofereceu-se para abrir, tomado por entusiasmo. A sala mergulhou em quietude expectante. A porta rangeu ao se entreabrir. Um facho de luz solar atravessou a fresta. O rapaz que a empurrava congelou subitamente. Um grito irrompeu-lhe da garganta. Recuou em desespero, tropeçou na própria mesa e caiu ao chão junto com ela. Seu rosto empalidecera, os membros tremiam sem força. Tentava erguer-se, mas tornava a tombar, dominado pelo horror. Perguntas surgiram em sussurros tensos. Olhares convergiram para a entrada. A porta foi sendo aberta por quem estava do lado de fora. O ancião interrompeu a explicação instintivamente. O que surgiu primeiro foi uma mão apoiada na madeira. A mão esquerda de um jovem. Uma mão encharcada de sangue. Gotas espessas escorriam, pingando no chão. Várias alunas levaram as mãos à boca, sufocando gritos. A porta abriu-se por completo. A claridade feriu os olhos, obrigando todos a semicerrá-los. Contra o brilho intenso,
delineava-se a silhueta de um adolescente magro, envolto em sombra. Um mal-estar inexplicável apertou o peito do ancião. Alguém reconheceu-o em voz alta, era Fang Yuan. À medida que a visão se ajustava à luz, a cena tornava-se nítida. Ele estava coberto de sangue, como se tivesse atravessado uma batalha feroz. A mão esquerda lentamente se afastou da porta. Com a direita, segurava alguém pelos cabelos, arrastando-o. O corpo inerte apresentava o braço esquerdo completamente arrancado na raiz. O ferimento no ombro jorrava sangue que já se espalhava pelo chão. Um estudante identificou o homem, era um dos guardas enviados. A incredulidade espalhou-se como fogo seco. Alguns perderam o controle, acusando Fang Yuan de assassinato, as vozes elevando-se numa tentativa desesperada de expulsar o terror que lhes corroía o peito. A sala tornou-se um tumulto. Muitos se levantaram, esquecendo regras e compostura, encarando-o com medo e choque. Esperavam que ele fosse trazido à força. Em vez disso, era ele quem surgia como um demônio que atravessara o inferno e regressara ileso. Um guarda desaparecido, o outro, largado no chão, formando uma poça escura que se alastrava. O odor metálico do sangue impregnava o ar. O ancião permaneceu atônito por um instante. Não previra aquilo. O choque logo cedeu lugar à fúria ardente. Os guardas eram apenas artistas marciais externos, suas mortes, em si, pouco lhe importavam. O que pesava era o símbolo que representavam. Eram a face da academia. E Fang Yuan acabará de golpeá-la. Matara antes. Agora assassinara guardas da própria instituição. Aquilo não era mera ousadia, era provocação direta, um desafio aberto ao prestígio do clã. Apontando para o jovem, o ancião bradou que exigia uma explicação. Caso contrário, pelo crime cometido, seria lançado à prisão e aguardaria o julgamento do clã. O grito reverberou pelas paredes, fazendo até as janelas vibrarem. Somente Fang Yuan permanecia sereno. Seus olhos, envoltos numa névoa profunda, não revelavam emoção. Soltou os cabelos do guarda. A cabeça do homem caiu na poça de sangue com um som pesado, respingando nas calças do próprio Fang Yuan. Então, juntou as mãos em respeito diante do ancião. Sua voz, calma e firme, ecoou pela academia silenciosa, afirmando que realmente tinha algo a relatar. O ancião, braços cruzados às costas, cabeça erguida e expressão glacial, ordenou que falasse. Em seu íntimo, contudo, um riso frio persistia. Pensava que o jovem apenas agravava seus próprios erros. E aguardava, convicto de que nenhuma explicação seria suficiente para livrá-lo das consequências que já se avolumavam como uma sentença inevitável. Dentro da academia, todos os olhares convergiam para Fang Yuan. Era como se o ar tivesse sido sugado da sala. Nos rostos jovens misturavam-se espanto, medo, escárnio e uma frieza cruel que apenas a distância do perigo permite. Fang Yuan não lhes concedeu atenção. Seus olhos firmaram-se no ancião da academia. Com expressão severa, ergueu o dedo e apontou para o guarda desmaiado no chão. Declarou que os dois homens agiram com intenções impuras e desonestas. Invadiram seu quarto justamente no instante crítico em que ele tentava avançar para o estágio intermediário. Todos sabiam que um mestre Gu não podia ser interrompido durante o cultivo, sobretudo ao romper um gargalo de reino. Um único desvio de concentração poderia não apenas arruinar a tentativa, mas também danificar a própria abertura. Por sorte, explicou, no momento em que arrombaram a porta, ele já havia cruzado o limiar. E, sem dar tempo para que a multidão assimilasse, prosseguiu. Os guardas não admitiram erro algum. Ao contrário, vangloriaram-se com descaramento, insinuando que pretendiam usar força contra ele. Chegaram a insultar os ancestrais do clã Gu Yu e mentiram ao afirmar que perturbá-lo fora a decisão do ancião. Ele, porém, não acreditou. Resistiu com todas as forças. Como os dois possuíam sólida base marcial, a luta foi intensa e apenas após arriscar a própria vida conseguiu derrotá-los. Ainda assim, ressaltou, por reconhecer que eram guardas da academia, não os matou. Limitou-se a decepar o braço de um e a perna do outro. Houve grande perda de sangue,
mas continuavam vivos. Concluiu pedindo que o ancião lhe fizesse justiça. Falou com urgência, despejando informações como uma enxurrada que não permite interrupção. Só depois que terminou é que os demais começaram a reagir. Alguns nem compreenderam de imediato o que fora dito. Outros captaram apenas uma frase: ele avançara ao estágio intermediário. A descrença espalhou-se. Como poderia alguém de talento grau C ser o primeiro a alcançar tal nível? Muitos acusaram-no de mentir para escapar da punição. O debate cresceu. Diante da notícia do avanço, a vida dos dois guardas tornará-se secundária. Não eram membros do clã Gu Yue. Se viviam ou morriam, pouco importava. O ancião falou com voz glacial, perguntando se Fang Yuan afirmava ter atingido ranking um estágio intermediário. Advertiu que aquilo não era brincadeira. Se confessasse agora, poderia considerar tratar-se de seu primeiro erro e agir com clemência. Mas mentiras seriam facilmente expostas. Fang Yuan não se justificou além do necessário. Sorriu levemente e convidou o ancião a verificar por si mesmo. Mesmo sem o convite, o ancião já se aproximava. Pousou a mão sobre o abdômen do jovem e enviou um fio de espírito para dentro. No interior da abertura não havia gu algum à vista. A cigarra da primavera e outono permanecia oculta, muito acima do nível do ancião para ser percebida se assim desejasse. Quanto ao verme do licor, ficará escondido nos estoques de vinho do dormitório. O que o ancião viu foi um mar primitivo de cobre verde, sereno como água imóvel. Cada gota de essência primitiva exibia o tom esmeralda característico do estágio intermediário. As paredes da abertura, brancas, reluziam como se fossem feitas de água condensada, com correntes fluindo velozmente ao longo delas. Parede de água. No íntimo, o ancião exclamou, chocado. Era realmente estágio intermediário. Como aquilo podia ser possível? Exteriormente, porém, manteve-se impassível. Após um momento, retirou a mão e declarou, em tom solene, que de fato se tratava do estágio intermediário. A sala explodiu. Rostos atônitos, incrédulos. A lógica comum fora virada do avesso. O talento deveria ser o fator decisivo no cultivo. Como um grau C superar a todos os A e B? Que sentimento restaria aos mais talentosos? Gu Yue e Fang Zhen empalideceu. A confiança que nutrira na noite anterior desmoronou. Caiu ao chão, incapaz de aceitar a realidade. Gu Yue Mobei fechou os punhos. Gu Yue Xixen rangeu os dentes com ódio. Se o ancião não for enganado, como Fang Yuan conseguirá tal feito? Todos o encaravam com a mesma pergunta silenciosa, com um talento tão medíocre. Qual era o segredo? O próprio ancião partilhava dessa dúvida. Diante do enigma, deixou de lado a intenção de suprimi-lo e perguntou diretamente como alcançar o avanço. Fang Yuan respondeu com leve riso, o céu recompensa os diligentes, graças ao treinamento persistente, avançara sem obstáculos. A resposta provocou protestos imediatos. Muitos não aceitaram tal explicação. Alguns lembraram tê-lo visto passeando pelo distrito comercial dias antes. O ancião manteve tom neutro, mas seu olhar pressionava. Fang Yuan sustentou o contato visual sem temor. O corpo ainda estava banhado em sangue, as roupas desalinhadas como após batalha feroz. Seus olhos negros, profundos como abismos, transmitiam calma e indiferença, com um leve traço de divertimento oculto. Esse olhar fez o coração do ancião vacilar. O rapaz não demonstrava medo, nem choque, nem submissão. Com um talento grau C e primeiro a avançar, certamente havia um segredo. Mas se ele não desejava revelá-lo, o ancião não podia forçá-lo ali. Restava investigar em privado. Recolheu o olhar e suavizou a expressão. Fang Yuan, contudo, não deixou o assunto morrer. Disse estar assustado e perguntou como seriam tratados os dois guardas. Haviam perdido muito sangue, sem atendimento rápido, poderiam morrer. Assustado? Você, pensou o ancião, franzindo o senho. Como responsável pela academia, precisava resolver aquilo. Mas como? Os guardas eram externos, vidas baratas em tempos comuns. Porém, haviam sido enviados por ele.
Se morressem, sua reputação sofreria. Precisavam ser salvos. O verdadeiro dilema, contudo, era o veredito sobre Fang Yuan. Originalmente, ele faltara à aula e matara guardas, desafio à autoridade. Pelas regras, prisão no clã seria apropriada. Mas agora havia o avanço ao estágio intermediário. Faltara porque cultivava. Lutara durante o processo. E, acima de tudo, fora bem-sucedido, tornando-se o primeiro da turma. O mundo valoriza resultados. Um jovem tão promissor não poderia ser punido sem que isso soasse como negligência do próprio ancião. A função da academia era nutrir talentos para o clã. Outros anciões poderiam, por ciúme ou ressentimento, criar obstáculos. Ele não. Como responsável, precisava parecer imparcial. Essas eram as regras. Deixar tudo assim? Fora difícil encontrar uma fraqueza. Os jovens viam apenas espetáculo. Não percebiam que aquela era uma disputa direta entre ancião e aluno. Ele tentará usar as normas para enfraquecê-lo. Fang Yuan responderá com precisão cirúrgica, usando o avanço como escudo. Os guardas tornaram-se peões sacrificados. Se tivesse matado ambos, ainda haveria margem para retaliação. Mas não o fizera. A acusação contra eles era cheia de lacunas, fácil de desmontar. O ancião sabia disso. Também sabia que investigar aprofundaria o problema. A melhor solução era fingir não ver as falhas, tratar os guardas como culpados e elogiar Fang Yuan. Assim preservaria a imagem. A lógica era clara. O coração, porém, revoltava-se. Sentia-se humilhado. Não apenas falhar em suprimi-lo, como se tornará degrau para sua ascensão pública. E ainda teria de proteger o silêncio futuro dos guardas para manter sua posição. Era como suportar a afronta e ainda agradecer. O impulso de desferir alguns tapas no jovem cresceu. Mas, ao final, estendeu o braço e deu tapinhas no ombro ensanguentado de Fang Yuan. Bom rapaz, disse forçando cada palavra. Fang Yuan respondeu com simplicidade que tudo se devia ao cultivo da academia. O canto do olho do ancião estremeceu. Tudo transcorria conforme os cálculos de Fang Yuan. Após aquele episódio, o ancião da academia ordenou que um mestre Gu especializado em cura tratasse os dois guardas. Foram salvos, mas as feridas eram graves. Um perderá o braço, o outro a perna, ambos ficaram praticamente inválidos. Pouco depois, o ancião dispensou-os da academia. Quanto a Fang Yuan, não recebeu punição alguma. Ao contrário, foi amplamente elogiado. Esse desfecho lançou uma sombra de temor sobre os demais jovens. Contudo, a questão estava longe de terminar. Com o passar dos dias, o ocorrido espalhou-se por todo o clã. O fato de Fang Yuan, com talento grau C, ter sido o primeiro a alcançar o estágio intermediário tornou-se assunto constante após as refeições e durante as pausas para o chá. Superada a perplexidade inicial, as conversas mudaram de tom. Já não se discutia se ele avançara, mas como o fizera. Alguns afirmavam que não era tão estranho assim. No mundo existiam inúmeros métodos capazes de acelerar o cultivo e permitir que alguém com talento inferior superasse outros temporariamente. Citaram, por exemplo, o Gu Relíquia. Uma vez utilizado, fortalecia as paredes da abertura e auxiliava o cultivo a subir um pequeno reino, sendo uma das formas mais simples de romper gargalos. A partir daí, a discussão se fragmentou em inúmeras hipóteses. Surgiram teorias sobre verme do licor, sobre fontes externas de essência primitiva, sobre todo tipo de artifício. Se Fang Yuan tivesse revelado desde o início a existência do verme do licor, talvez nada disso tivesse ocorrido. Mas ao ocultá-lo, alimentara a curiosidade coletiva. À superfície, a Vila Guiyue parecia tranquila. No entanto, sob essa calmaria, correntes invisíveis agitavam-se. Muitos olhos voltaram-se para o ancião da academia, aguardando sua explicação. Como responsável direto pelo ensino, se desconhecesse o método pelo qual um aluno seu avançara, isso soaria como negligência. Ele precisava dar uma resposta. Os dias passaram. Logo surgiu o segundo jovem a romper o estágio inicial e atingir o intermediário, Gu Ryu Imobei.
Pouco depois, com diferença de apenas 3 horas, Gu Yu e Fang Zhen também avançou. Fora atrasado pela escassez de pedras primitivas e, em parte, pelo abalo psicológico causado por Fang Yuan. O terceiro foi Gu Yu e Xi Shen. Embora recebesse infusões de essência primitiva de Gu Yu e Xi Lian, o método tinha eficácia limitada, só podia ser usado a cada 3 dias e envolvia riscos. Ainda assim, para alguém de talento grau C, alcançar a terceira posição já era êxito notável. No quinto dia, o ancião voltou a distribuir subsídios. Chamou primeiro Gu Yu e Fang Yuan. Fang Yuan levantou-se e caminhou até a frente com expressão neutra. Enquanto avançava, sentia sobre si uma mistura de inveja, ciúme, escrutínio e ressentimento. Cada olhar carregava intenção distinta. Murmúrios percorriam a sala. Comentava-se que, além dos recursos, seriam nomeados o presidente e os vice-presidentes da turma. Era natural que o primeiro a avançar fosse chamado antes. O título de presidente lhe pertenceria. Alguns ainda se surpreendiam com o resultado. Antes, muitos acreditavam que Fang Zhen ocuparia esse lugar. Diante do ancião, Fang Yuan aguardou. O ancião anunciou que, por ter sido o primeiro mestre Gu da turma a alcançar o ranking um estágio intermediário, receberia sua recompensa. Entregou-lhe uma bolsa branca e azul. Fang Yuan a abriu ali mesmo e espiou o interior. O ancião assegurou que havia 30 pedras primitivas e que a academia não o prejudicaria. Na verdade, ele jamais imaginara que Fang Yuan seria o primeiro. Ainda assim, o fato estava diante de todos. Fang Yuan não se deu por satisfeito com a garantia verbal conferiu cuidadosamente. Eram, de fato, 30 pedras, nenhuma a menos. Guardou a bolsa no peito. Ao ver o gesto, o ancião supôs que ele estivesse com as finanças apertadas. Sorriu com mais convicção. Em seu íntimo, raciocinava, com talento grau C, apressar-se até o estágio intermediário exigirá enorme gasto de pedras primitivas. Sem patrocinadores, deveria estar em dificuldade. Enquanto necessitasse de recursos, permaneceria sob a órbita do clã. Uma vez integrado ao sistema, não poderia guardar seu segredo para sempre. O ancião sentia-se confiante. Ignorava, porém, que Fang Yuan possuía algumas centenas de pedras primitivas e estava longe de ser pobre. Prosseguiu então, por ter sido o primeiro a avançar, além das 30 pedras, teria prioridade na escolha de seu segundo Gu e seria nomeado presidente da turma. Suspiros ecoaram. Alguns aceitaram resignados. Mobei cerrou os dentes, indignado. Xi Shen cruzou os braços, observando friamente. O mais afetado foi Fang Zhen. O rosto pálido revelava conflito. Como aluno comum, ao encontrar presidente e vice-presidentes, deveria saudá-los. Pelo desempenho, seria certamente vice-presidente. Isso significava que, diante do próprio irmão, teria de inclinar-se. Espere. Nesse instante, Fang Yuan falou. Com um leve sorriso, dirigiu-se ao ancião e declarou que não possuía talento nem sabedoria suficientes para assumir tal responsabilidade. O cargo deveria caber aos verdadeiramente dotados. O ancião franziu profundamente o senho. Perguntou se ele tinha certeza de que desejava recusar. Como presidente, receberia 10 pedras primitivas a cada subsídio. Durante décadas de ensino, jamais vira alguém rejeitar essa posição. Ele já planejara as vantagens de nomear Fang Yuan. Uma vez presidente, estaria formalmente dentro do sistema do clã, obrigado a cumprir deveres. Ao menos, deixaria de extorquir colegas, algo incompatível com o cargo. Não era que o ancião se incomodasse com as extorsões em si. Pensava no equilíbrio geral. Se Fang Yuan parasse, os demais jovens respirariam. Poderia fomentar competição entre as famílias e cultivar as esperanças do clã Fang Zhen, Mobei e Xi Shen. Sacrificar o pequeno cargo em prol desse equilíbrio parecia custo aceitável. Mas o plano ruíra. Fang Yuan recusará. Recusará de fato. Embora modesto, o posto era símbolo de honra entre jovens de sangue quente. Além disso, trazia 10 pedras primitivas extras. Nunca alguém resistira a tal tentação.
Fang Yuan olhou para o ancião atônito e perguntou se as regras determinavam que o primeiro fosse obrigado a assumir. O cargo era irrecusável? O ancião respondeu friamente que não havia regra tão rígida. Fang Yuan agradeceu pela compreensão, fez uma reverência formal e retornou ao assento. A sala explodiu em alvoroço. Alguns acharam loucura. Outros riram, prevendo arrependimento futuro. Mo Bei, atordoado, mal compreendia que, ao rejeitar, Fang Yuan lhe entregará a presidência. Xi Shen não conseguia conceber que alguém abrisse mão de tal honra. Fang Zhen observava o irmão com olhos arregalados, desapontado. Mesmo que se tornasse vice-presidente, o cargo perderá o sentido. O rosto do ancião estava sombrio, mais sombrio do que no episódio da ausência às aulas. Naquela ocasião, a ira fora encenada. Agora, era real. Fang Yuan não recusará apenas um título, recusará integrar-se ao sistema do clã. Após décadas administrando a academia, era a primeira vez que via tal atitude. Tentará atraí-lo para dentro de uma estrutura de deveres e controles. Diante da recusa, restava-lhe apenas aceitar. Encerrada a distribuição, Mo Bei assumiu a presidência como segundo colocado. Fang Zhen e Xi Shen tornaram-se vice-presidentes. O presidente recebeu 10 pedras primitivas. Cada vice-presidente, 5. Alguns estudantes de famílias menos abastadas contemplavam aquelas pedras com olhos quase famintos, incapazes de ocultar a inveja. O sol, vasta roda de fogo rubro, descia lentamente atrás da cadeia de montanhas a oeste. Já não feria os olhos, sua luz tornará-se macia, quase indulgente, espalhando-se em lâminas douradas que aqueciam sem queimar. O céu ocidental era tingido por um vermelho corado que se expandia em ondas, como se a própria abóbada celeste tivesse sido afagada por mãos invisíveis. A claridade do entardecer alastrava-se com languidez, tal qual uma concubina recém-agraciada que, em júbilo, se achega ao imperador desejando partilhar-lhe o leito. A montanha Qingmao afundava inteira num mar de rosa ardente. As construções de pilares altos e telhados antigos vestiam um véu de ouro diáfano. Até a floresta que circundava a academia parecia recoberta por uma película de óleo fino, reluzindo sob o sopro lento do vento. Os estudantes deixavam a sala de aula com as pedras primitivas guardadas junto ao peito. Caminhavam em pequenos grupos, serenos, a mente distendida pelo fim do dia. Eu realmente não entendo o que Fang Yuan estava pensando, desistir do cargo de presidente da turma. A cabeça dele já queimou faz tempo. Deve passar o dia imaginando assassinatos. Melhor não nos metermos com um sujeito assim. Quando ele invadiu a academia naquele dia, eu fiquei apavorado. Naquela noite tive pesadelos. Conversavam em duplas e trios, as vozes misturando-se ao farfalhar das folhas. Bom dia, presidente. MMM. Saudações, presidente. MHMM. Guiu e Mo Bei avançava com passos largos, peito inflado. Por onde passava, todos se curvavam e o saudavam sem exceção. Ele mal conseguia conter a excitação que lhe transbordava no rosto. Havia algo inebriante na autoridade. Mesmo uma diferença mínima de posição bastava para fortalecer a própria noção de valor. O sol, agora vermelho como sangue prestes a secar, refletia-se em seus olhos. Mo Bei contemplou o horizonte e pensou, quase cantando por dentro, como nunca percebera antes que o rubor do crepúsculo era tão encantador. HMPH, deslumbrado só porque virou presidente, como se fosse algo extraordinário, murmurou Guiu e Xi Shen, caminhando deliberadamente atrás para evitar cumprimentá-lo. No íntimo, Xi Shen também se debatia. Não compreendia por que Fang Yuan abrirá mão do posto. Contudo, a renúncia lhe fora conveniente. Como terceiro colocado, conseguirá o cargo de vice-presidente. Bom dia, vice-presidente. Bom dia, respondeu ele prontamente, sorrindo. Quando o colega se afastou, Xi Shen pensou que o gosto de ser vice era agradável. Se aquilo já era assim, quão melhor não seria ser o presidente? A alegria recente cedeu lugar a uma cobiça silenciosa. No sistema do clã, cada degrau acima parecia uma cenoura maior, balançando diante dos olhos. Mesmo sendo talento grau C,
alimentava esperança de dias melhores. Bem diferente era o estado de espírito de Gu Yu e Fang Zhen. O rosto carregava tensão visível. Ao alcançar o portão da academia, arregalou os olhos ao ver a figura solitária que ali o aguardava. Irmão mais velho, você. Fang Yuan permanecia de braços cruzados, expressão opaca. As regras de sempre. Uma pedra primitiva por pessoa. Fang Zhen tentou falar, hesitou, e por fim conseguiu. Mas eu sou o vice-presidente agora. É verdade, respondeu Fang Yuan sem emoção. O vice recebe 5 pedras. Então entregue 3. Fang Zhen ficou sem palavras. Nesse momento, um grupo cercando Mo Bei aproximou-se do portão. Ao ver Fang Yuan bloqueando a passagem, Mo Bei inflamou-se, apontando o dedo. Fang Yuan! Ainda ousa nos impedir? Agora eu sou o presidente. Como aluno comum, deveria se curvar ao me ver. A resposta veio em forma de punho. Surpreendido, Mo Bei recuou vários passos, incrédulo. Você me bateu? Eu sou o presidente. Novamente, punhos. Bang, bang, bang. Após algumas trocas rápidas, Mo Bei foi lançado ao chão e perdeu os sentidos. Os jovens ao redor ficaram imóveis, olhos arregalados. Nada daquilo correspondia ao que imaginavam. Os guardas do portão observaram em silêncio. Ele derrubou o novo presidente. O que fazemos? Molho de salada. Como assim? Assistimos. Depois chamamos alguém para arrumar a bagunça. Mas... quer provocar alguém como Fang Yuan? Lembre-se de Wang Yi da Yuer. O guarda hesitante empalideceu e calou-se. Permaneceram rígidos, como se nada vissem ou ouvissem. Fang Yuan terminou de lidar com Mo Bei e voltou-se para Fang Zhen e Xi Shen. Então os demais compreenderam, nada mudará. A extorsão continuaria. Cada um entrega uma pedra. Vice-presidentes, 3. Presidente, 8, anunciou. Resignados, os jovens entregaram as pedras. Ao saírem, alguém bateu na própria testa. Já sei. É por isso que ele não quis ser presidente. Para continuar nos extorquindo. Exato. Antes ele pegava cerca de 59 pedras. Agora serão 68. Se fosse presidente, teria só 10. Traiçoeiro. Astuto. Selvagem. No fim, ser presidente ou vice não muda nada. Todos ficam com 2 pedras, como nós. A frase trouxe silêncio. Bang! O ancião da academia bateu com força na mesa, tomado pela fúria. Esse Fang Yuan é absurdo. Tomar 8 do presidente e 3 dos vice. Que diferença resta entre eles e os demais? Quando Fang Yuan recusará o cargo, rejeitar integrar-se ao sistema do clã. Agora, ao esvaziar a autoridade dos postos, desafiava a própria estrutura. Ainda assim, o ancião sabia que agir seria imprudente. O líder do clã apostava todas as fichas em Fang Zhen, único talento grau A em 3 anos. Precisava de um gênio resistente, não protegido. As famílias Moishi também desejavam que seus herdeiros crescessem sob pressão. Se interviesse, surgiriam comentários humilhantes. O problema, pensou o ancião, residia no segredo de Fang Yuan. Como alcançar o estágio intermediário? Diante dele estavam 3 relatórios. O primeiro descrevia a família, pais falecidos, criado por tio e tia, relação distante. Desde que ingressara na academia, vivia no alojamento. O segundo registrava sua trajetória, precoce inteligência, outrora visto como possível talento grau A, após a cerimônia de despertar, revelara-se grau C, causando decepção. O terceiro detalhava sua rotina recente, aulas durante o dia, cultivo noturno disciplinado, raras idas à estalagem para refeições melhores e vinho. Gostava especialmente do vinho de bambu verde, guardava dezenas de jarras sob a cama. O ancião suspirou. Quanto mais lia, mais compreendia o jovem, órfão cedo, sem senso de pertencimento, elevado como gênio e depois lançado ao chão. Frio, indomável,
obstinado em provar seu valor. Ainda assim, compreensão não era perdão. Irritado, sacudiu os relatórios. Tantos detalhes e nada sobre o segredo de seu avanço. Incompetentes! Toque, toque, toque. Entre, disse. A porta abriu-se. Era o guarda pessoal de Guiu e Bo. O líder convoca o senhor ao pavilhão principal. Há assunto urgente. O que ocorreu? O mestre Gu de Rank 4, Jia Fu, retornou. Seu irmão, Jia Jinseng, desapareceu. O ancião inspirou bruscamente o ar frio, sentindo que as engrenagens do clã começavam a girar com violência. A lua, redonda como uma roda suspensa no firmamento, mal se distinguia entre as nuvens errantes que cruzavam o céu noturno. Sua luz pálida oscilava, ora revelando, ora escondendo os contornos da estrada de pedra. Sob esse brilho vacilante, o ancião da academia caminhava apressado, o rosto, parcialmente mergulhado em sombra, traía a gravidade de seus pensamentos. Sobreviver naquele mundo nunca fora simples. Mestres Gu desapareciam com frequência, engolidos por perigos invisíveis. Pela vasta experiência acumulada, o ancião sabia que, na maioria dos casos, um sumiço repentino era apenas outra palavra para a morte. Qualquer um podia perecer, mas Jia Jinseng não. Muito menos dentro da Vila Gu Yui. Sua posição era delicada. Filho do líder da família Jia. Irmão de Jia Fu, mestre Gu de Rank 4. Um Rank 4 possuía essência primeva dourada, poder de combate absurdo. Em todo o clã Gu Yui, apenas o líder alcançava tal nível, os demais anciãos eram Rank 3. Quanto ao patriarca Jia, superava-os ainda mais, Rank 5. Sob sua liderança, a família Jia prosperara, dominando os recursos de uma montanha inteira, com numerosos membros. Comparado a eles, o clã Gu Yui era apenas de porte médio. Se houvesse conflito entre os dois, Gu Yui certamente estaria em desvantagem. Pior ainda, se a notícia se espalhasse, a reputação do clã seria manchada. Comerciantes escolhiam rotas com cautela. Sem eles, os excedentes locais não encontrariam mercado, e os recursos externos deixariam de chegar. Aos poucos, o enfraquecimento seria inevitável. Se não lidarmos bem com isso, será um desastre, pensava o ancião, acelerando o passo até o pavilhão do líder. Ao entrar no salão de conferências, sentiu de imediato a atmosfera pesada. No assento principal estava Gu Yui Bo, o líder atual. Jia Fu, baixo e corpulento, permanecia de pé no centro do salão com 5 ou 6 seguidores atrás de si, postura acusatória. À luz intensa das lâmpadas, os rostos solenes dos anciãos, alinhados junto às cadeiras, tornavam-se ainda mais rígidos. Jia Fu não se sentava, sendo Rank 4, os Rank 3 não ousavam fazê-lo. Era o peso do poder, e o respeito que ele impunha. Os anciãos preparavam-se para saudar, mas Gu Yui Bo ergueu a mão, interrompendo. De cabelos grisalhos, massageava a têmpora, visivelmente aflito. Não repetirei os detalhes. A academia está sob sua supervisão. Diga-me, onde está Gu Yui Fang Yuan? O ancião sobressaltou-se. O que aquele jovem tinha a ver com isso? A esta hora, deve estar cultivando no alojamento da academia, respondeu com deferência. Gu Yui Bo suspirou. O irmão Jia suspeita que o desaparecimento de Jia Jinseng esteja relacionado a Fang Yuan. Traga-o imediatamente. O coração do ancião apertou. Sim. Compreendendo a gravidade, retirou-se sem demora. Irmão Jia, ele será trazido em instantes. Por favor, sente-se, convidou Gu Yui Bo. Jia Fu sorriu amargamente e uniu os punhos. Peço desculpas, irmão Gu Yui. Estou ansioso. Faz dias que não vejo meu irmão. Temo o pior. Não posso esperar. Há coisas que só se compreendem após perdê-las. Nos últimos dias, Jia Fu finalmente entenderá por que o pai o colocará ao lado do fardo que era Jia Jinseng na caravana, testar-lhe o caráter. Ver-se, ao suprimir o irmão, ainda preservaria o laço de sangue e cuidaria dele. Se Jinseng estivesse morto, como o pai o julgaria?
Assim que percebeu isso, investigou a caravana e logo direcionou suspeitas à Vila Guiui. Retornará sem descanso. Permanecer de pé agora era gesto calculado, demonstrar determinação, pressionar o clã Guiui, ao mesmo tempo, assegurar ao pai que não descansaria sem respostas. Pouco depois, o ancião da academia voltou com Fang Yuan. Guiui Fang Yuan presta respeito ao líder do clã, ao Sr. Jia Fu e aos demais anciãos, disse o jovem, rosto inexpressivo. É ele? Perguntou Jia Fu friamente a uma mestra Gu. Era a mulher do salão de apostas, de quem Fang Yuan comprará a rocha púrpura dourada. Sim, é ele. Não há erro, afirmou com convicção. Jia Fu assentiu. Seu olhar tornou-se como lâminas de aço voltadas contra Fang Yuan. Ainda assim, conteve-se, estava em território alheio. Gu Yuibo percebeu a intenção por trás da fala alta de Jia Fu, não apenas confirmar identidade, mas insinuar que possuía evidências. Um aviso para que não defendesse cegamente seu membro. Um leve desagrado surgiu no coração do líder. Perdeu o irmão e agora vem acusar-nos como se fossemos fracos, pensou. Em vez de interrogar Fang Yuan, voltou-se à mestra Gu. Tem certeza? Fang Yuan possui um irmão gêmeo idêntico. Não se enganou? A mulher, apenas Han Qi-un, vacilou sob a pressão. Jia Fu deu um passo à frente, bloqueando-a da vista do líder. Sempre respeitei o clã Guiui. Seu primeiro e quarto líderes foram ranks 5 notáveis. Um ergueu o clã do nada, o outro sacrificou-se por ele. Confio que julgará com imparcialidade. Interrogue-o. O tom abrandado não enganou Gu Yuibo, que já decidirá, se Fang Yuan fosse culpado, seria entregue. Era apenas talento grau C. Se fosse Fang Zhen, então Fang Yuan assumiria a culpa. O grau A precisava ser preservado. Fang Yuan, não fique nervoso, disse o líder com voz suave. Sabe algo sobre Jia Jinseng? Quem é Jia Jinseng? Respondeu calmamente. Ele está mentindo. Gritou a mestra Gu. Os olhares convergiram para ela. Foi ele. Comprou 6 rochas púrpura douradas. A quinta continha um sapo de pele lamacenta. O jovem mestre Jia tentou comprá-lo por 500 pedras primevas. Nunca esqueceria disso. O sorriso de Gu Yuibo desapareceu. Fang Yuan assentiu, fingindo lembrar-se. Ah, é ele. Depois daquele incidente, não o vi mais. Mentira! Bradou um mestre Gu do salão. Fang Yuan voltou-se, exibindo surpresa que logo tentou ocultar. A mudança foi notada por todos. Sou empregado da loja de vinhos, declarou o homem. Naquela noite, vi claramente você e o jovem mestre Jia conversando por muito tempo. O salão murmurou. Impossível! Exclamou Fang Yuan, aparentando desespero. Havia tantas pessoas. Pode estar enganado. Engano nenhum, sorriu o homem. Você pediu vinho de macaco. Bebeu um gole, depois soltou o verme do licor e o alimentou com o restante. Tentei comprá-lo, mas recusou. Ótimo, pensou Fang Yuan friamente, enquanto dava um passo atrás, fingindo choque. Verme do licor. Os olhos do ancião da academia brilharam. Logo franziu a testa. Fang Yuan, de onde obteve esse verme do licor? Fang Yuan cerrou os punhos, dentes travados, recusando-se a responder. Os anciãos se irritaram. Sabe o problema que causou? Fale. Esse verme do licor era de Jia Jinseng? Como poderia ser dele? Gritou Fang Yuan, erguendo a cabeça, indignado. Eu o obtive. Eu o abri.